Finalizando o nosso estudo sobre impulso e quantidade de movimento, do capítulo 9, nós vamos falar hoje sobre uma aplicação tecnológica muito importante que muda os rumos da nossa história científica, né? E só foi possível dados os conhecimentos aqui dessa física básica, dessa física simples, que hoje nós entendemos como uma física de ensino médio, né? Que foi a descoberta do nêutron. Então a ideia é a seguinte: final do século retrasado, começo do século passado, nós já tínhamos N experimentos, N conclusões que levaram à descoberta do que foi chamado de próton, que eram partículas positivas, e elétrons, que eram partículas negativas. Você já sabia muito sobre isso. Quem trabalhou intensamente nisso foi o Rutherford. Só que daí ele fez o seguinte questionamento: e se eu juntar o próton com o elétron, junto os dois, o que eu vou ter? A ideia é, eu vou ter uma partícula com carga elétrica neutra, uma vez que a carga elétrica do próton e do elétron, as cargas elétricas deles são iguais, de sinais contrários. Então eu vou ter uma partícula neutra. Só que como que eu vou detectar uma partícula que não tem carga elétrica, que a carga elétrica é neutra? Então, na época, era muito difícil se entender como fazer isso, uma vez que o método de detecção padrão, aqui se conhecia, eram métodos de detecção de carga elétrica, correto? Ao mesmo tempo, estavam acontecendo vários experimentos que variavam um do outro em relação à sua montagem, o material utilizado, mas basicamente era o seguinte, ó. Eu tinha uma fonte de partículas alfa aqui, uma fonte de partículas alfa. O que são partículas alfa? Na época sabia-se que era só núcleo do átomo de hélio. Na época sabia-se que o núcleo de átomo de hélio tinha 2 prótons, correto? Não se sabia sobre o nêutron que existia lá. Por quê? Só se detectava a carga elétrica equivalente a 2 prótons, tá? Então sabia-se, núcleo de átomo de hélio. Essas partículas alfa emitidas colidiam com uma fina camada de berílio, bombardeavam uma camada de berílio. Aqui, o número atômico dele, Z igual a 4. Ao colidir com essa fina camada de berílio, o que se observava? Que existia a emissão de uma radiação invisível e sem carga elétrica. Na época, entendia-se que se era uma radiação invisível e sem carga elétrica, era possível detectar essa radiação, suspeitava-se que ela era uma radiação gama. O que é uma radiação gama? Radiação gama é uma onda eletromagnética. E aí é um problema. Se há uma onda eletromagnética, quando se colocava conservação de energia do sistema e de momento linear, havia violação dos princípios de conservação. Então, com isso, você pode concluir duas coisas. Os 2 princípios de conservação de energia e de momento linear não são universais, ou seja, eles não são aplicáveis ao mundo quântico, ou eu estou analisando errado e não é a radiação gama. Correto? São esses 2 caminhos, são essas 2 hipóteses. Tinha gente trabalhando com essas 2 hipóteses, ou uma ou outra. Mas a radiação gama, a existência de uma radiação gama, da emissão de uma radiação gama, não era muito bem aceita. Aqui tem um videozinho explicando o experimento para vocês, se vocês quiserem ver depois, tá? Aí veio o Chadwick, James Chadwick. Ele trabalhou com o Rutherford, fez vários experimentos com o Rutherford, né? Mas o James Chadwick, ele fez a seguinte proposta: e se essa radiação emitida for composta não por radiação gama, mas ela for composta por partículas neutras? Como que eu faço para provar isso? Aí veio a genialidade dele. Ele fez da seguinte forma: ele colocou aqui no meio do caminho um parafilme, que na época era um parafilme de hidrogênio, um filme muito fino de hidrogênio. Então essa radiação colidia com esse filme de hidrogênio, e daí ele, ao colidir com esse filme,
esse filme emitia prótons, emitia núcleos, na verdade, né? Núcleos. Então ele pensou o seguinte: se forem partículas que estão chegando aqui, eu vou ter, inicialmente, eu tenho partículas da emissão alfa, e depois eu vou ter que pegar a radiação emitida pelo berílio, essa radiação estranha aí, e a radiação do parafilme, correto? Então ele supôs, vamos supor que essas colisões sejam elásticas. Se as colisões forem elásticas, é a mais fácil de trabalhar, né, inicialmente. Se as colisões forem elásticas, ele vai ter conservação da quantidade de movimento e ele vai ter a conservação da energia cinética. Correto? A conservação da quantidade de movimento, ele pensou, quem que eu tenho aqui? Eu tenho a massa das minhas partículas que estão chegando ali, que é das partículas alfa, vezes a velocidade das partículas. Vai ser igual a massa dessas partículas quando elas colidem ali, que ele não sabe o que é, vezes a velocidade dessas partículas aqui, mais a massa do próton vezes a velocidade dos prótons que saíram aqui. A mesma coisa ele fez para a energia cinética. Meio de mv ao quadrado igual a meio de mvzão ao quadrado mais meio de m massa do próton, v do próton ao quadrado. Juntando essas duas equações, ele chegou que a velocidade do próton que ele podia medir vai ser 2 vezes mzinho sobre mzinho mais massa do próton vezes a velocidade. A questão é que aqui eu tenho duas incógnitas, massa e velocidade, que eu não sei. Aí, o que ele fez aqui? Ele substituiu esse filme por um filme de nitrogênio. Então, inicialmente era hidrogênio. Substituindo por nitrogênio, agora o que era emitido aqui não era mais somente um próton, era um núcleo do nitrogênio, 2 prótons, correto? E ele chegou à mesma V, só que agora ele disse do nitrogênio, do núcleo de nitrogênio, 2m sobre m mais mnzão V. Então agora eu tenho duas equações, duas incógnitas. Ele dividiu uma pela outra, ficou velocidade P sobre Vn igual a m mais m do nitrogênio, do núcleo de nitrogênio, m mais m do próton, que é o núcleo de hidrogênio. Com isso, a única incógnita dele aqui seria a massa dessas partículas que foram emitidas aqui, que era estranha, que não tinham carga. A massa dessas partículas neutras, a massa do nêutron. Com a massa, com os experimentos que vieram em seguida, né, vários experimentos, ele chegou a alguns valores, foram refinados. O que nós temos hoje, que a massa do nêutron é 1,68 vezes 10 na menos 27 kg. Eu tirei essa referência aqui do Halliday, tá? A massa do próton, 1,67 vezes 10 na menos 27 kg. Muito próximo. E a massa do elétron, 9,11, quase 10, vezes 10 na menos 31 kg. Bem baixinha. São essas as massas que nós temos hoje. Isso aí nada mais, nada menos do que deu o prêmio Nobel para o Chadwick, se não me engano, em 1935. Ok? Então, é uma aplicação muito importante de princípio de uma lei básica da física, que a gente imagina que serve só para analisar carrinhos, bolinhas, esferas, mas ela também foi fundamental nos princípios aí da física moderna, especialmente do que a gente chama de física quântica. Ok? Então, terminamos por aqui.
ao nosso capítulo 9 e eu vou mandar alguns exercícios também para vocês e nos vemos nas aulas. Tchau para vocês.